Saudações a todos, aqui é o professor Vladimir. Eu vou gravar esse vídeo com o intuito de fazer a correção da nossa avaliação mensal. Esse vídeo também vai servir como registro para que os alunos possam estudar, a fim de revisar também para o nosso trabalho, certo? O trabalho que vai ser pesquisado, você pode, se tiver a internet conectada no celular, né, dar uma olhada nesse vídeo posteriormente para ajudar no trabalho. A nossa prova mensal foi de 3 tipos, tinha o tipo 1, 2 e 3. Eu vou fazer a correção aqui da tipo 1. A primeira questão era para calcular o perímetro de um triângulo que estava desenhado no plano cartesiano. Era esse triângulo aqui, triângulo ABC. De início não vem essa numeração, então o próprio aluno ele teria que enumerar cada quadradozinho desse com a unidade, certo? Para poder separar inicialmente as coordenadas. Por exemplo, a coordenada do ponto A é menos 5 e 2. Menos 5 e 2. Do B aqui, 7, 7. E do ponto C, menos 1 e menos 1. Separadas essas coordenadas, ele pode calcular a distância com o uso da fórmula de distância de 2 pontos ou utilizando simplesmente o macete de distância de cada eixo, né, ao quadrado. Por exemplo, a distância entre os pontos A e B, olhando só para o eixo X, a distância do menos 5 ao 7 dá 12, então aqui 12 ao quadrado, mais a distância entre o 2 e o 7 vai dar 5 ao quadrado. Aí você, num rascunho, né, que o aluno tinha à disposição, multiplicaria 12 vezes 12, dá 144, e 5 vezes 5, 25. A soma desses valores dá 169, que tem raiz quadrada exata, que é igual a 13. Essa é a distância de A para B. Utilizando o mesmo raciocínio para a distância de B para C, a gente vê que no eixo X do 7 até o menos 1, a gente tem distância 8 ao quadrado, e do 7 até o outro menos 1 aqui também 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, a gente vai ter 64 duas vezes, então 64 mais 64. E a soma desses dois valores vai dar 128. Que não tem uma raiz quadrada exata, porém dá para fatorar. Eu não vou fatorar agora, mas esse cálculo poderia ser fatorado. Em questões abertas, isso também não é necessário. Por último, a gente calcularia a distância entre A e C. Para A e C, a gente olhando aqui só para o eixo X, né? X do A 5, X de C menos 1, aliás, menos 5 para A e menos 1 para o X de C. Quando são sinais iguais, a distância entre eles 2 é 4. Você esquece os sinais, subtrai do maior, tira o menor, dá 4 ao quadrado. Mas, olhando para o eixo Y, de 2 até menos 1, a distância é 3, 3 ao quadrado. Lembrando que isso poderia ter sido feito com a fórmula de distância de pontos. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado é 9, 16 com 9 é 25, que também tem raiz quadrada exata. O valor da distância desses dois pontos é 5. Então, fechando o cálculo, a gente teve aqui as 3 distâncias. De A para B deu 13, essa distância aqui, 13. De B para C deu 5. E por último, né, do C até o B, ou do B até o C, raiz quadrada de 128. O perímetro é a soma das 3 distâncias. Feito o cálculo, a soma é a parte mais simples. 13 mais 5, mais a raiz quadrada de 128. Bom, a raiz eu não vou poder somar com os números inteiros, mas 13 mais 5 dá 18. Então, 18
mais raiz de 128. E assim a gente finaliza essa primeira questão da prova do tipo 1, certo? Eu vou aproveitar ainda esse vídeo para fazer a segunda questão, que era muito simples. Era só classificar em qual região pertencia cada um desses pontos aqui. Eu tenho 12 pontos ao todo e alguns deles estão no primeiro quadrante. Quais são os pontos que estão no primeiro quadrante? São que tem duas coordenadas positivas. Então aqui eu tenho o ponto G. Outro exemplo aqui é o ponto J, dois números irracionais positivos, π e π. Basta que os dois sejam positivos para estar no primeiro quadrante. Não tenho mais nenhum nessa situação. No terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas. Então, na letra B, tenho aqui o ponto C, pertence ao terceiro quadrante. O ponto K também é um ponto do terceiro quadrante. E somente. Não tenho mais nenhum com as duas coordenadas negativas, só o C e o K. É isso, lembrando para a prova do tipo 1. Os pontos que estão no quarto quadrante têm a sua primeira coordenada positiva, mas a segunda, a coordenada de Y, é negativa. Então assim eu vou ter o ponto B aqui, no quarto quadrante, e o ponto H, também no quarto quadrante. Os pontos de eixo X só têm coordenadas em X, sua coordenada Y é 0. Isso acontece somente para o ponto E. Ele só tem coordenada de X antes da vírgula. A coordenada Y dele foi 0. Os pontos A e I são o contrário, são pontos do eixo Y. A coordenada 0 dele veio em X, ele só tem valor em Y. Por último, os pontos que estão na bissetriz ímpar, bissetriz 1, 3. Pontos nessa região aqui tem coordenadas idênticas, iguais para X e para Y. É o caso do J. As coordenadas X e Y são iguais. É o caso do G também. Coordenadas X e Y são iguais. Não é o caso do K. Aqui é 3 sobre 2 negativo e aqui é 2 sobre 3. Parecido, né? O H também não, o L também não. Em resumo, na bissetriz ímpar só vai ter esses dois pontos. E assim a gente finaliza a segunda questão. Vou finalizando esse vídeo aqui para ser analisado as outras questões.